Se cair também alguma coisa aí, tá, pessoal? Vocês me avisem. Não é se cair alguma coisa aí na sua casa, se cair a internet. Então, deixa eu só colocar aqui. Pronto, vamos voltar. Então, para a gente recapitular a aula passada, então a gente viu que essa reforma protestante, ela trabalhava essa popularização do conhecimento, né? Peraí, se alguém tem, deixa eu ver se alguém entrou aqui. Então, você tem a popularização da ciência. E aí, da ciência aqui, que ciência? Popularização do conhecimento, né? Então, aí você tem acesso, aí surgem as primeiras grandes escolas, né? As primeiras escolas voltadas para ensinar de fato, né? E é até interessante que aí você tem a discussão da física aqui, né? Porque, por exemplo, uma das propostas do Galileu Galilei, baseada nas ideias de Nicolau Copérnico, de outros que vieram, né? É da ideia do heliocentrismo. Mas notem que essa perspectiva aqui do geocentrismo, ela advém daquela raiz dos estudos dos gregos. E aí, como você tem agora uma reforma protestante aí, culminando na história, você tem uma disputa entre os católicos e os protestantes, e aí você agora, tudo aquilo que contraria alguma coisa que a Igreja Católica da época fale, é visto como problemático. Então, é por isso que a Igreja Católica não aceita qualquer coisa que comprometa aquilo que é defendido pelo grupo deles. Então, o Galileu Galilei é católico, tá? Assim como o Nicolau Copérnico. O Nicolau Copérnico, inclusive, ele espera perto de morrer para poder lançar o trabalho dele, né? Revoluções de Copérnico. E aí o Galileu Galilei é convidado a se desculpar, né? E aí você tem esse contexto social que está rodeando essa discussão aqui. Aí, professor, diga. o livro do Galileu Galilei é até legal que ele não diz exatamente o que ele pensa, é tipo um diálogo entre três pessoas. Ele meio que Exato, é um mascara. calhamaço, é um grandão, né? Que tem, ele faz tipo como se fosse Uma conversa, não sei. É como se tipo uma fosse conversa. diálogos, tem vários. Então é interessante porque você vê que por mais que ele seja um cientista, filósofo, no caso, filósofo natural, né? Porque, não sei se vocês sabem, mas a ideia de ciência não surge aqui, não. A ideia de ciência vai surgir muito tempo depois. Até então, esses camaradas aqui eram tudo chamados de filósofo natural. É por isso que eu estou discutindo essa história aqui, porque vocês percebem que isso nasceu da filosofia. Tanto é que quando você recebe, por exemplo, um doutorado lá fora, numa universidade, qual é o nome que a gente dá para o doutorado? É PhD. O que é o PhD? PhD é um filósofo. É um filósofo. Philosophy High Degree, alguma coisa assim, eu acho. Ele recebe um título de filósofo. Porque todas essas áreas de conhecimento, essas ciências que a gente conhece, por exemplo, ciências da natureza, ciências humanas, tudo nasce da filosofia. Só para nível de curiosidade, você tem a filosofia, só que a filosofia vai discutir várias coisas, aí uma das coisas que ela pode discutir é a natureza, aí é que vai surgir a filosofia natural. Então, a filosofia natural é o que essas pessoas aqui todinhas estão discutindo. O próprio Isaac Newton, ele é um filósofo natural, se você for analisar os textos dele, ele fala de filosofia natural, filosofia da natureza. A ideia do cientista vai surgir muito tempo depois, é uma coisa mais recente aí, tá? Mas aí eles estão estudando a natureza, e aí é interessante que você tenha... Quem foi que falou do diálogo? Porque eu não estou vendo o chat, eu não estou vendo vocês estão olhando para o PowerPoint. Quem foi que mencionou aí do livro do Galileu? Foi eu, professor. Foi tu, eu sei que foi tu, mas quem é tu? Eu não estou olhando aí pro... João Vitor. Vitor. Fala, pois é. O João Vitor lembrou aí que tem esse calhamaço, um livro grandão aí que tem de diálogos, que ele fala a respeito, ele faz diálogos para tentar defender as ideias dele. É bem interessante, pessoal.
Então, às vezes, a gente eu estou fazendo ciência física, só tem uma forma de escrever artigo, uma forma... Mas não. Você percebe como ele está utilizando outras linguagens para tentar expor as ideias dele. E aqui você tem a discussão astronômica, né? O Tycho Brahe era o astrônomo. Na verdade, naquela época não tinha muita diferença, viu, pessoal? Entre astrologia e astronomia. Então, depois que você vai ter uma divisão clara sobre isso. Mas você tem o Tycho Brahe, que era o principal astrônomo da época, tá? Geralmente, o pessoal apelida esse de coordenador da escola, né? Chamam de te cobrar ela, porque ela gosta de te cobrar. Aí ele defendia a ideia do modelo geocêntrico e ele era católico, olha que curioso. Talvez, pelo fato de ele ser católico, ele defendesse o modelo geocêntrico. Mas isso é só uma possibilidade, eu não tenho certeza sobre isso. Eu acho que é uma pesquisa que seria até interessante fazer na história da física, né? Porque o Kepler, ele é do sistema heliocêntrico e ele é protestante. Então, é interessante a gente compreender o contexto, né, das coisas. E aí, o que acontece? O Tycho Brahe convida o jovem Kepler para estagiar, trabalhar com ele, né? Porque o Kepler ele é bom de matemática, então ele convida o Kepler para trabalhar com ele, porque o Tycho Brahe aqui ele tem uma série de observações que ele faz há anos sobre os céus, os corpos celestes. Então, ele quer alguém para fazer os cálculos, né? Para comprovar de uma vez por todas que o modelo geocêntrico é o correto. Mas aí o Kepler vai lá e pesquisa, e o Kepler acaba acreditando mais no modelo heliocêntrico do que no modelo geocêntrico. Aí, eles têm uma rixa lá, esse camarada aqui, ele é meio... O pessoal diz que ele era meio brutamontes, tanto que ele, se você não percebe aqui, mas no nariz dele tem uns problemas aqui parece que ele lutava quando ele era criança, cortaram aqui de uma espada aqui, isso aqui, então essa parte ele não tem, ele usa tipo uma prótese aqui de ouro ou de bronze aqui no nariz. Até que se você for pegar o cemitério dele lá, o túmulo dele, aparece a imagem dele e tem aqui a figura aqui. Então ele era muito brigão. Reza a lenda, né? Não sei se é verdade, que no momento de morte dele, quando ele estava numa festa comemorando não sei o quê, ele passou mal do estômago e ele estava prestes a morrer. Reza a lenda de que ele chamou o Kepler, né? E ele disse mais ou menos assim: olha, eu não quero que meu trabalho seja em vão, dá continuidade aí. E aí o Kepler se tornou o novo astrônomo ali da Europa e pronto. Aí, porque, preste atenção, reforma protestante. Esses camaradas aqui eram meio indulgentes, né, em algumas cidades. Dependendo se a cidade era católica ou protestante, o catolicismo naquela região era ruim, ou o protestantismo era ruim. Então, na região que o Kepler ficava, o Kepler era desprezado, a mãe dele era acusada de bruxaria, o pai dele tinha problemas financeiros, ele tinha um problema lá familiar. Então, ele era muito desprezado, e aí ele se torna o maior astrônomo e acaba assumindo os trabalhos do Tycho Brahe, e ele começa a observar os céus e tudo mais. Aí, o que é interessante, ele descreve, né, as 3 leis de Kepler, assumindo a ideia do modelo heliocêntrico. Agora, beleza. Então, isso é um pouco da história da física, mas o que isso tem a ver, né? Todo esse contexto de história da educação que a gente está discutindo aqui. E você vai percebendo que isso vai sendo construído, né? Então, você tem acesso agora a livros, você tem acesso agora a escolas. Eu até mencionei para vocês que, pelo fato de ter tido a reforma, muitos príncipes queriam aproveitar o momento, como algumas escolas estavam sendo construídas, queria aproveitar o momento para se colocar contra a Igreja Católica e assumir o monopólio. Porque até então o monopólio era da Igreja Católica, então agora os príncipes queriam assumir o controle por meio das novas escolas que estavam sendo formadas. Então, claro, que vai ter sempre interesse, né, de pessoas. E aí, esses príncipes, às vezes, apoiaram alguns movimentos aqui de reforma para poder, lá na frente, ter também alguns benefícios aí. Já pensou ter uma escola em que tu pode formar, né, a galera ali. É até interessante, eu estou dando uma aula numa outra turma que é de didática. Essa aqui não está aqui, tá? E tem um camarada que é o Comênios.
O Comênides, ele é inserido justamente aqui, ó, nessa discussão aqui. Ele é o pai da didática moderna, e ele vai começar a propor uma nova didática, criticando a forma como que as instituições trabalhavam aqui, católicas, e ele, inserido mais ou menos aqui, ele vai criar uma proposta de didática. E olha que é interessante, desde aquela época ele fala que é para a gente ensinar usando exemplos, experimentos, para que possa apelar para o sentido daquele estudante. E até hoje tem alguns de nós que não fazem isso, né? Nas aulas de física. Então, é problemático, é uma coisa que até hoje a gente carrega de herança, e o camarada, no século XVI, que foi o período que esse Comênides viveu, ele já estava propondo essa mudança. Então, para você ver como, infelizmente, muito daquilo que aconteceu na Europa vai culminar décadas, às vezes até séculos depois no Brasil. E aí a pergunta que eu deixei, né, para vocês imaginarem, é que educação e estudo da natureza presente nisso tudo. Então, os filósofos já se preocupavam com o mundo ao redor da natureza deles. Até mesmo os religiosos já se preocupavam. Você tem toda essa questão aqui de que você tem a ideia de estudo da natureza, a ideia de educação, percorrendo toda essa história da educação, pessoas se levantando para discutir a respeito disso, né? E uma outra pergunta que eu deixei aqui: por que nós ensinamos uma física desconexa do contexto em que ela nasceu? Então, às vezes, a gente vai falar sobre leis de Kepler e a gente não contextualiza o histórico desse camarada aqui, né? Porque, às vezes, o aluno ele não vai se identificar com aquela parte matemática da física. Às vezes, ele não vai se identificar com a parte teórica. Ah, não, os planetas giram ao redor do Sol de maneira elíptica. Às vezes ele vai se identificar com um doido aqui, com o Kepler. Tá? É muito curiosa a história de vida dele. Tem até um livro do Marcelo Gleiser que fala um pouco dele, tá? É bem interessante. Diga. Esse negócio de também não contextualizar a vida do cientista dá muito a ideia errada de que, por exemplo, Newton, um certo dia acordou e do nada inventou todas as leis da física. Sim. Tipo, em 5 minutos ele escreveu o princípio, como se ele fosse um gênio, sei lá. Claro que ele era um gênio, mas a maioria do que levou ele a desenvolver o trabalho foi muito trabalho duro do que genialidade. Sim, um outro exemplo que eu posso usar aí é a própria relatividade do Einstein. Às vezes a gente não percebe que tudo aquilo que o Einstein vai descrever lá na frente, é claro que ele tem as sacadas dele, né? Mas já era discutido. Se você for estudar um pouco de história desse processo aí, o que estava sendo discutido lá naquela época? Bora viajar um pouco aqui antes de a gente continuar. O que estava sendo discutido naquela época? Naquela época, você tinha a discussão de como é que funciona o éter. Porque se acreditava que tudo é formado por éter. Ao redor de mim, ao redor da Ananda aí, tem éter. Então, se tem éter, como é que esse éter funciona? Quando o planeta gira, esse éter, ele se movimenta de que forma? Então, era isso que eles estavam se perguntando. E aí você tem vários físicos discutindo sobre isso. E um deles, que era até matemático, era o... Boltzmann. Né? Boltzmann. Também, ele estava envolvido o principal ali, que inclusive inspirou o Einstein, porque tinha um deles que pegava todas essas discussões e sistematizava em livros, publicava livros e artigos. Era o... tá na ponta da língua o nome dele, era o Poincaré, Henri Poincaré. O Henri Poincaré, ele escreveu um livro que, lá na frente, o Einstein teve acesso, porque enquanto o Poincaré estava discutindo com essa galera toda aí, sobre como é que funciona o movimento do éter, o Einstein já estava fazendo ainda os estudos iniciais como jovem. Só que o Einstein foi crescendo nesse movimento. E aí, qual é a grande sacada do Einstein? É que ele consegue descrever um tipo de relatividade
que independe do éter. Então, está todo mundo discutindo a respeito do éter, como é que o éter se movimenta, e aí ele cria uma perspectiva de que não tem éter. Aí, pronto, ele consegue, a partir de toda essa discussão que está rolando na época dele, dar um norte. E aí que surge a relatividade que a gente conhece, né? Então, surgiu dessa discussão. Então, às vezes, ninguém fala do Poincaré. Ninguém fala da Só galera fala do que Albert Einstein, né? dos experimentos. Só fala do Albert Einstein e todo mundo acha que para que você estude física, você tem que ser como Einstein. Ou seja, e desconsidera essa parte humana dele, né? Enfim. A gente acaba, como tu falaste, né? Acaba se afastando do campo científico. Então vamos lá, pessoal. Hoje a gente vai falar rapidamente da legislação educacional, tá? No caso, no Brasil. Então, é um conteúdo muito específico da nossa legislação, mas eu vou tentar aqui ser o mais sucinto possível. Eu vou colocar. Até botar aqui o laser. Eu quero que vocês me cortem, me perguntem, falem alguma coisa quando vocês quiserem. Fica à vontade, tá? Então, aqui, vamos dizer que tem uma linha temporal aqui, tá? Beleza? Nessa linha temporal, a primeira norma, né? Eu vou usar essa palavra aqui, porque às vezes alguns livros você vai encontrar normativo. É a Constituição Federal de 1988, tá? E uma das principais perspectivas da Constituição Federal é garantir direitos fundamentais. Então, é claro que ela vai falar sobre educação, tá? A gente já vai falar especificamente o que ela vai falar sobre educação. E aí a ideia dela é propor essa formação cidadã, né? Democratizar a educação. Te veja que desde o século XVI já era falado disso, né? O próprio Comênicos, lá, que era da época do Lutero, que estava construindo... O próprio Lutero, ele dizia que era todo mundo tinha que ter acesso à escola. E aí você tem um documento oficial que vai discutir sobre isso em 1988, coisas que já no século XVI já tinha sido discutido lá na Europa, né? E aí você tem aqui em 1990 o Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Que é o famoso ECA. E aí um outro marco, né, para a educação no Brasil é a LDB, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. A gente já vai falar especificamente do que ela trata, mas eu quero que vocês tenham esse norte aqui, inicialmente 88, depois o ECA, depois o 96. É claro que cada um desses aqui, antes de acontecer, tinham pessoas discutindo, pessoas lutando por alguma coisa, tá? Então, para que cada coisa dessa pudesse acontecer, tem pessoas por trás. A gente não tem como ver os pormenores. Aí você tem o primeiro, né, Plano Nacional de Educação. Esse primeiro Plano Nacional de Educação, ele ficou até 2010, então ele foi implementado em 2001, ficou até 2010. Você vai ver que tem um outro Plano Nacional de Educação lá na frente, tá? Mas vamos por parte. E aí, em 2010, também, a gente tem a famosa, né, os DCNs, né, que são as Diretrizes Curriculares Nacionais de Educação Básica. Vai surgir aí. Também tem os PCNs, né, que são os Parâmetros Nacionais Curriculares. E aqui, em 2014, 2024, olha, veja que a gente ainda está vigente nesse plano, né? Nasceu um novo Plano Nacional de Educação. Então, por exemplo, quando você for fazer alguma prova de concurso, ou quando você for dar alguma palestra, ou perguntar alguma coisa para você, e você tiver que pesquisar sobre o Plano Nacional de Educação, você tem que estar atento aqui, ó. Se o Plano Nacional de Educação que você está baixando lá para ler, realmente é o atual, tá? Agora, esses documentos aqui, pessoal, a gente poderia ver eles detalhadamente ou ver superficialmente. A gente vai discutindo isso no decorrer da nossa disciplina.
Mas eu quero que vocês tenham isso aqui em mente, tá? Esse contexto histórico aí. Não botei aqui o... E aí nós temos um parâmetro geral aí do que cada um faz, tá? Então, se você pegar aqui a Constituição Federal, se a gente pudesse resumir em uma pequena frase o que ela propõe, uma educação, direito de todos e dever do Estado e da família. Então, agora você tem a obrigatoriedade, né, por meio da Constituição, de que é dever do Estado, né, essa educação, prover essas instituições e por aí vai. É também dever da família fazer esse intercâmbio, né, nesse processo de educação aí. E aí é disso que vai tratar um pouco a Constituição Federal. Já a LDB, que é a Lei de Diretrizes e Bases, ela vai regulamentar o sistema educacional público e privado, tanto da educação básica quanto do ensino superior. Então, ela vai trabalhar um pouco mais específico, né? Aqui ele fala direito de todos, aí aqui ele já vai adentrar no mundo da educação básica, do ensino superior, da escola pública e da escola privada. Então, ele vai regulamentar, tá? Aí, as DCNs vai ser uma coisa mais específica ainda. Por quê? Porque aí já não tem ensino superior. Veja que é só educação básica que aparece aqui. Então, você vê que essas criações aqui, elas são para dar conta de determinados aspectos da educação. Então, as DCNs que vai trabalhar princípios, fundamentos e procedimentos da educação básica. Então, por exemplo, como é que você vai planejar aquele semestre, como que tipo de parâmetros você vai usar, que tipo de fundamentos você vai usar e por aí vai. Então, esse tipo de documento que tem nos DCNs, que não é um só, tá? Vai orientar as escolas na articulação, desenvolvimento e avaliação pedagógicas. Já a gente vai falar como é que funciona na escola. Mas eu quero que vocês observem isso aqui. Ó. Todas essas normativas aqui, elas se propõem a dar como se fosse assim um norte para a gente trabalhar, entendeu? Diretrizes para a gente trabalhar. E aqui nós temos o Plano Nacional de Educação, no caso último, né? Estabelece as diretrizes, metas e estratégias que devem reger iniciativas na área de educação. Sempre com a perspectiva mais ou menos assim, beleza, o que eu quero para a educação lá na frente? Então, esse plano, se você lembrar aqui, ó, ele vai até 2024. Então, tem metas estabelecidas que a gente pretende cumprir até 2024 no Plano Nacional de Educação. Tá? Só que, é claro, gente, se você for trabalhar no Estado, tem o plano do Estado, tem também o plano municipal, dependendo do município que você está. Tem os planos, tá? A cada esfera do Estado, você vai ter os seus planos. Então, aqui você tem essas diretrizes e metas e estratégias que vocês devem sempre... no caso, nós, né? Precisamos sempre estar atentos para lidar. A grande pergunta é, preciso ler tudo isso? Preciso ler toda a Constituição Federal? É interessante você ler a Constituição Federal, né? Porque preciso ler toda a LDB, toda a DCN, decorar tudo isso, todo... Não, você não precisa fazer isso, mas você precisa ter mais ou menos uma noção do que cada um fala, do que cada um se propõe a acrescentar e a discutir no plano da educação como um todo. Então, você já consegue ver diferenças aqui, por exemplo. Isso aqui vai falar da escola pública e privada, tanto da educação básica quanto do superior. Os DCN vai falar apenas da educação básica. O plano nacional, ele vai... É como se fosse, ele vai te dar um plano. Olha, tá aqui, olha, você vai ter que estabelecer aí na tua... tem que se adequar a uma perspectiva daquilo que você quer na educação. Olha, nós queremos, em 2024, nós queremos uma educação assim.
queremos que os nossos índices melhorem, queremos que as nossas avaliações internacionais fiquem um pouco mais altas, e por aí vai. Então, tem um plano ali. Tem alguma dúvida até aí, pessoal? Deu para compreender esse panorama geral aqui, histórico, né? Pelo menos o que aconteceu no Brasil, e de cada uma delas, mais ou menos, se propõe a fazer? Alguma dúvida até aí, algum comentário? Tudo certo. Tudo certo, né? Beleza. Vamos lá, então. Todas essas normativas aqui, tirando as que já venceram, elas não foram substituídas, tá, pessoal? Elas continuam rodando. Plano Nacional até 2024. Elas continuam aí. Só que tem, obviamente, normativas mais recentes. E é essa normativa mais recente que a gente vai trabalhar aqui. Ela não exclui nada do que foi feito. Tá? E professor? Diga. Então, elas só foram atualizadas, é? Vamos dizer assim? Elas não foram atualizadas. Elas continuam lá. Você continua com a Constituição Federal. Inclusive, olha só, tudo isso aqui tem que estar de acordo com a Constituição Federal. Nenhuma lei de diretrizes e bases, nenhum plano nacional, nada disso pode contrariar isso aqui. É como se fosse a normativa maior, no caso, Constituição Federal. Aí, a partir disso, você vai discutir educação básica e superior. E aí, você não pode contrariar uma com a outra, entendeu? Você sempre tem que determinar algumas... Por exemplo, a BNCC, ela não vai de encontro. Ela só vai adotar algumas coisas mais recentes. Por exemplo, tem, hoje em dia, deixa eu até ver qual é o nome certo aqui, mas se você for perceber, a ONU, né? A Organização das Nações Unidas, deixa eu colocar aqui. Ela determinou, por exemplo, 10 habilidades do profissional do futuro, que é... Não, 12 competências essenciais no novo mercado de trabalho. É isso? Não, tem educação, peraí. Tá aqui, ó. Peraí, que eu tô achando aqui. Quero encontrar quantas competências são. Eu não tô achando. Mas a ONU, ela descreveu algumas competências para o século XXI que a gente precisa desenvolver no âmbito educacional. Então, por exemplo, a BNCC, ela já adota isso aí, pelo fato de ter sido mais recente, entendeu? Mas a gente precisa saber, assim como cada uma dessas diretrizes aqui, elas têm um objetivo, a gente tem que saber qual é o objetivo da BNCC. Provavelmente você já deve ter ouvido muita discussão sobre isso, né? Teve muita gente que no processo de implementação da BNCC se posiciona a favor e muita gente que se posicionou contra por algumas coisas que tinham ali, né? Inclusive, a gente pode discutir isso aí, coisas que tinham ali que eram problemáticas, né? Mas vamos primeiramente entender qual é a proposta da BNCC. É um teto, né? Até fiz isso na última aula da outra disciplina com vocês, né? Não é um teto. Como assim um teto? Você tem uma casa e é como se você estivesse aqui embaixo e você quisesse subir. Pronto, você chegou no limite. Então, a BNCC não é isso. A BNCC, Base Nacional Comum Curricular, ela não é um objetivo que você quer alcançar. Por exemplo, o Plano Nacional de Educação é um objetivo. Você tem que alcançar isso até 2024, né?
A BNCC não é muito bem isso. A BNCC, ela não é um negócio que todas as escolas têm que lutar para alcançar. A BNCC é uma base, é como se fosse um chão. E todas as instituições do ensino fundamental e do ensino médio, ou seja, as instituições voltadas para o ensino básico, que é o ensino básico? Pessoal do ensino fundamental, anos iniciais e finais, que são os anos iniciais, que vão até o 6º ano, e os anos finais, do 6º ao 9º, que é o ensino médio, 1º, 2º e 3º ano. Então, é disso que a BNCC vai tratar. Ela tem uma BNCC tanto para o ensino fundamental quanto uma para o ensino médio. E ela vai te dar uma base, ou seja, toda instituição precisa ter, no mínimo, aquilo que a BNCC propõe. Então, ela pode fazer além, pode fazer muito mais, se quiser, fica à vontade. Mas ela não pode fazer menos. Ou seja, ela te dá um parâmetro assim, para que você agora, a partir de agora, você consiga observar se as escolas elas estão oferecendo minimamente o necessário para uma boa educação do estudante. Então, ou seja, tanto a escola do campo, quanto a escola da cidade, quanto a escola da... Seja lá onde estiver, tem que oferecer esse mínimo. Só que, é claro, respeitando as particularidades, respeitando a localidade. Então, o pessoal do campo vai trabalhar uma aula de física contextualizada à realidade dela. O pessoal da cidade, trabalhar um ensino de física contextualizada no mundo urbano, né? E por aí vai. Então, é uma base. Deu para entender a diferença entre teto e base? Ou seja, não é aquilo que você tem que alcançar. É aquilo que você... É o mínimo que você tem que ter. Deu para entender a diferença? Por isso que o nome é base. Então, para uma instituição ficar viva, ela tem que ter essa base aqui. Até o Enem vai mudar até 2024, pelo menos essa é a promessa, né? Que o Enem, ele também se adeque à base, né? Deu para entender a diferença entre uma e outra? Sim ou não? Sim. Então, isso é uma outra normativa que surgiu aqui. Então, aí, se eu não me engano, foi em 2018. Então, a gente acrescentaria ela mais ou menos aqui. Tá? Então, é uma outra normativa, mas que vai trabalhar qual é a base, o mínimo que a gente precisa assumir. Deixa eu só ver aqui. Pronto, esse é o último slide. Agora, então veja lá. A gente tem uma normativa nacional. E aí a gente vai ter várias normativas regendo também isso. Depois nós vamos ter várias normativas estaduais, normativas municipais. Até, por exemplo, vamos dizer que você trabalha na SEDUC. Ou seja, você trabalha no estado. Né? Estado do Pará. E aí, você vai ter que se adequar àquilo que a Constituição fala, aquilo que as normativas falam, e principalmente aquilo que agora a BNCC fala. Que a BNCC está propondo, além dela, né? Está sendo proposto um novo ensino médio, né? Que vai ter a BNCC mais itinerários formativos aí. Mas veja que você trabalha na SEDUC, então você vai receber normativas tanto nacionais quanto normativas estaduais. Porque as instituições de ensino do Estado, no caso a SEDUC, vai te dar normativas também. Olha, nós queremos que vocês desenvolvam projetos na escola aí. Poxa, faz projeto aí. Ou seja, as instituições que você trabalha vai determinar algumas coisas para você fazer. Aí você vai ter um leque de opções, beleza. Eu tenho várias formas de trabalhar a minha área de conhecimento. Mas a norma está dizendo isso e a SEDUC está dizendo isso. Então, agora você vai adaptar na escola como é que vocês vão trabalhar. Primeiro vem da normativa maior, depois vem o que as instituições de ensino que você trabalha estão dizendo. No caso da SEDUC,
a própria SEDUC. Aí chega na escola, vocês vão montar o planejamento de vocês. Como é esse planejamento? A gente dá o nome de quê? Qual é o tipo de planejamento escolar mais importante no bom funcionamento, que é até obrigatório, toda escola tem que ter. Toda instituição tem que ter. Qual é o plano pedagógico? O quê? Plano pedagógico tem a ver com isso? Tem a ver com isso, mas qual é o nome? Projeto Político Pedagógico, se não me engano. É isso? É isso, é o PPP, né? O famoso PPP. É verdade. Então, você vai ter na escola a elaboração do PPP. Poxa, eu pensei que PPP era o meu amigo lá, o Pedro Paulo Pinto, né? O Pedro Paulo Pinto, não. O PPP é o Projeto Político Pedagógico. O que é o Projeto Político Pedagógico? É obrigatório, então toda escola tem que ter, toda instituição tem que ter, em que professores, mas toda a galera da escola, por exemplo, o secretária, coordenadora, coordenador, diretor, pessoal da limpeza, pessoal da cozinha, os pais dos alunos, todo mundo tem que participar. E esse projeto político-pedagógico, ele tem alvos específicos. Essa vai ser a primeira atividade que eu vou pedir para vocês trazerem na próxima aula, tá? Eu quero que vocês tragam, claro, na palavra de vocês. Não vai pegar aquele documento do Word, PDF lá que você encontrou lá. Não, eu quero que você traga de maneira sucinta. O que é o projeto político-pedagógico? O que precisa ter nele? E por aí vai. Você vai trazer um pequeno resumo para mim de qual é a importância do projeto político-pedagógico para uma escola, beleza? Professor? Diga. Acho que a gente chegou a fazer um trabalho referente, né, sobre o PPP e tal. Aí a escola que eu cheguei a fazer, tipo, lá eles não tinham PPP, eles tinham PPC, né, que no caso é o projeto político do campus, que lá a escola era formada por um artigo. Por um quê? Desculpa, não. Lá o projeto, né, esse PPP, o deles não era um PPP, o deles era PPC, que era o projeto político de campus, já que a escola era infundada através de uma lei, entendeu? De um artigo, de um inciso. Entendi. Não, tranquilo. Mas eu quero que vocês... Deixa eu logo dar um spoilerzinho aqui, que vocês vão... Por exemplo, já dei o primeiro spoiler, né? Que não é feito apenas pelo professor. É feito pelo professor, é feito pelo coordenador, é feito pela secretária, é feito por toda a galera junta que vai se reunir naquele projeto político-pedagógico para determinar algumas coisas. Aí vocês vão pesquisar que coisas são essas, mas já dando spoiler, né? Uma dessas coisas é a missão da escola. Qual é a missão da escola? Visão, valores. Qual é a visão? Isso, qual é a visão? Então vamos lá, dando um spoilerzinho, vai lá. Quem é o Felipe que está falando? É Caio? Isso. Caio, né? Vamos lá. A visão da escola. Vai falando aí o que tu lembra do projeto. Lá tem também o plano de carreira, o plano de curso, tem as metas, né? Isso, porque, por exemplo, antes das metas mesmo, você tem que primeiro ter os dados. Qual é a realidade da escola? A realidade atual? Qual foi a média que ela tirou no exame tal, por exemplo, nacional? Beleza. Índice de aprovação. Isso. A gente vai chegar nisso, mas, por exemplo, qual é no exame, por exemplo, no exame nacional,
que fez para avaliar como é que está a escola. Quanto foi que ela tirou? Beleza, então, essa é a realidade. Uma das metas vai ser aumentar essa nota. Uma outra coisa que você falou, por exemplo, às vezes tem uma evasão escolar muito grande, tem muitos alunos que não terminam o ensino médio. Muitos alunos no ensino fundamental chegam no ensino médio e não tem. Como diminuir essa evasão escolar? A realidade tem evasão escolar, os alunos saem. Como solucionar esse problema? Aí vai na meta. Ou seja, vocês entenderam? Tem a visão da escola, a missão da escola, a realidade da escola, qual é o momento que a gente está vivenciando, quais são as metas, quais são as propostas para a gente mudar essa realidade. Beleza? Então, tudo isso tem que estar dentro do projeto político da escola lá. Alguma dúvida por enquanto? Por exemplo, até o planejamento de projetos tem que estar dentro do projeto político pedagógico ali. Geralmente, nas primeiras reuniões na escola, você vai discutir o calendário, você vai discutir o projeto político da escola. Então, eu estou falando isso para quando vocês chegarem numa escola lá, quando vocês forem dar aula, vocês não ficarem assustados quando aconteceu comigo, quando eu fui dar a minha primeira aula numa escola. Porque aí eu cheguei no início do ano, e aí começou a ter reunião a gente vai falar do PPP, que isso? Eu ficava assim, PPP, não sei o quê. Mas aí é justamente o projeto político-pedagógico. Aí eu fui entender na marra, mas vocês já estão tendo a oportunidade, desde já, de pensar a respeito disso. Aí eu quero que vocês tragam um resumo, tá? Do que precisa ter num projeto político-pedagógico. A gente já mencionou algumas coisas, mas quero que vocês tragam isso para mim na próxima aula, beleza? Uma coisa interessante que precisa ter no projeto político é, se você vai fazer um projeto, já escreve ali no projeto. Olha, a gente vai trabalhar com projeto, é uma das metas esse ano e tal, pá. Projeto político-pedagógico, ele pode ser editado a qualquer momento, tá? Você pode, de ano em ano, na verdade, precisa ser mudado. Porque ano que vem você vai ter os dados desse ano. Aí você vai analisar se você melhorou a nota, se você conseguiu diminuir a quantidade de alunos que foram embora. No caso, todo ano tem que atualizar ele. Todo ano tem que atualizar. Mas, é claro, não é apenas o professor, é todo mundo da escola que vai fazer isso. Mas vocês vão fazer parte também disso, porque vocês vão contribuir tanto com o planejamento que relacionam a área de saber de vocês, ou seja, projetos, quanto com o planejamento de aulas. Então, vocês vão discutir ali de que forma, por exemplo, a tua disciplina vai se relacionar com química e biologia. De que forma a tua disciplina vai se relacionar com matemática. Por exemplo, na minha dissertação de mestrado, eu tive a oportunidade de participar de uma reunião dessas na escola que eu ia fazer o minicurso. Poxa, que bacana, porque eu já consegui deixar previsto no calendário da escola que eu ia fazer um minicurso lá. Nem foi possível no final das contas, porque acabei tendo que, por conta de negócio de pesquisa, acabei tendo que fazer numa outra escola. Mas, poxa, eu já deixei no planejamento ali, né? Então, essa a importância aí de vocês estarem compreendendo isso. Mas, beleza, deixa eu explicar aqui para vocês. Entendam uma coisa. A gente começou falando da normativa, Constituição Federal, normativas mais gerais, a própria BNCC, é uma normativa mais geral, e a gente entrou nas instituições. SEDUC, se você trabalhar no Estado, a SEMEC, né, se você trabalhar no município, cada município vai ter a sua instituição, que vai determinar as normas com que elas vão trabalhar. As escolas dessas instituições vão trabalhar. Aí sim, vai esparramar na escola. Esparramando na escola, vocês vão discutir o projeto político-pedagógico de vocês, ou seja, a missão, o valor,
conhecer a realidade local de vocês, se tem muita reprovação, se não tem, se tiver muita reprovação, como é que vai mudar, como é que vocês vão melhorar essa situação, vocês vão discutir isso. Os professores e toda a galera. Vocês vão adentrar também os projetos de vocês, vão insinuar tudo lá, depois vão colocar os planejamentos de aula que vão solicitar para vocês também. Deu para entender mais ou menos, gente, como é que sobe lá da escada nacional, vai descendo para as instituições estaduais e municipais, até chegar na escola, para alcançar a realidade do professor? E aí sim, o professor, agora sendo mais direto para a nossa área, baseado no projeto político-pedagógico escolar, baseado nas normativas das instituições de ensino, não, desculpa, para facilitar melhor, o professor aqui, baseado no projeto político-pedagógico, que teve como base aquilo que as instituições de ensino demandaram. De ensino saudado à medida que você faz projeto político-pedagógico e à medida que você faz suas aulas e seus projetos em cima disso. Diga. Deu uma caída, a gente perdeu o que o senhor falou alguns segundos aí. Beleza. Voltou já? Voltou? Agora tá de boa. Tranquilo. Então, última frase aqui que eu falei. O professor vai montar os seus planejamentos de projetos, seus planejamentos de aulas, baseado no projeto político-pedagógico. E o projeto político-pedagógico está pautado naquilo que as instituições de ensino, estaduais ou municipais ou federais, estão declarando. E essas instituições, por sua vez, estão pautadas naquilo que a BNCC e as outras normativas nacionais, inclusive a Constituição Federal, está determinando. Tudo certo até aí, por enquanto? Sim, professor. Então, uma cascata não vai obedecendo o outro. Qual é o erro desse negócio? O grande problema aqui. O grande problema é que, às vezes, não está claro para aquele que está aqui na instituição de ensino o que deve ser feito. Por vários motivos. Às vezes é um governador que sai e entra, um prefeito que sai e entra e troca todo mundo que estava ali, por exemplo. E aí você tem uma mudança de gestão e que vai pegar as normativas, por exemplo, da BNCC e das outras normativas e não compreende. E aí o que acontece? Apesar da escola ter um projeto político-pedagógico, ela se baseia naquilo que a instituição manda. Só que nessas mudanças, às vezes, a instituição... Não sei quem teve experiência na SEDUC, mas às vezes acontece isso. Às vezes acontece no município. Às vezes acontece até em nível federal. Então, a instituição ali de ensino demanda uma coisa do professor, no caso da gestão, da escola. E aí o professor tem que fazer. Só que depois, no próximo semestre ou na próxima semana, já demanda uma outra coisa. E uma outra coisa. Aí você tem que sempre mudar aqui, ó. Por causa de uma má gestão aqui. Nessa passagem entre a normativa, que é nacional, a interpretação aqui na instituição dessas normativas, a passagem para cá, para o projeto político-pedagógico, porque aqui também você tem um outro problema, porque, às vezes, você tem várias possibilidades de receber dinheiro, a escola recebe o dinheiro, só que aí, às vezes, a escola ela não está legalizada perante a lei, porque ela está devendo lá para quem não sabe, toda escola ela tem como é o nome que dá? Um comitê. Não é o nome daquilo. Tem grupos responsáveis, representantes por cada setor, que é eles que têm a responsabilidade de fazer, por exemplo,
as reuniões, eles que têm a responsabilidade de tudo aquilo que é comprar, adquirido ou perdido na escola, eles têm que colocar, fazer a contabilidade. E quando isso não é feito, fica irregularizado a contabilidade da escola. E aí todo o dinheiro que é demandado, é mandado às vezes do governo federal para as instituições de ensino estaduais ou municipais e manda para a escola, fica aqui na escola acumulado na conta, mas não entra. Então, às vezes, a escola ela está numa situação difícil de infraestrutura, não é porque ela não recebe dinheiro, mas é porque ela não está legalizada na parte contábil dela. Aí você vê que vai ter um monte de problemas acontecendo nesse processo aqui. E aí isso acaba acarretando no professor aqui, ó. Porque agora o planejamento dele vai ser de outra forma, porque não tem internet na escola. Vai ser de uma outra forma, porque não tem como ele desenvolver um projeto num laboratório, porque não tem laboratório na escola. O dinheiro talvez tenha vindo para fazer um laboratório aqui, porque esse projeto político-pedagógico já está aqui há um tempão, já está lá previsto um laboratório, mas ela está desregularizada na parte contábil. Então, às vezes, vem o dinheiro, mas não tem como montar. Então, você vê que tem um monte de problema nesse processo que é demandado lá do governo federal, estadual ou municipal, também pode ser federal aqui, até a escola. E isso interfere no nosso trabalho diário. É por isso que eu incentivo a que todos vocês saibam que está escrito lá na BNCC. Saibam que esteja escrito, que é o mais recente, né? Também compreendam minimamente que está escrito na LDB, nas outras lá. Mas, pelo menos, para começar com a mais recente. Porque aí vocês vão ter uma noção do que pode ser feito. E aí vocês vão montar o planejamento de vocês, e esse planejamento vai ser independente de tudo aquilo que é demandado aqui. Que vocês vão fazer sempre mais, entendeu? Vocês não vão estar se baseando naquilo que somente a instituição orienta vocês. Porque senão vocês vão fazer o mínimo da instituição. Mas vocês vão estar possibilitando inovações. E vocês vão estar pensando numa ideia um pouco maior, uma ideia macro. Entendeu? Lembra que a BNCC ela é uma base. O limite é com você. Tá travando, professor. Tá travando. Tá. Estou travando? Deixa eu sair aqui. Deixa eu sair a apresentação. Vamos lá. Alguma dúvida até aí, pessoal? Alguma pergunta, algum comentário? Por enquanto, nisso que a gente viu até agora. Não tá de boa. Deu para entender essa escala? Tem as normativas mais gerais, desde a Constituição Federal, LDB, tem todas essas normativas, né? O ECA também, que vai regularizar tudo isso da criança e do adolescente. Aí você vai chegar também na BNCC, que é a mais recente. Todo esse cronograma histórico. Até essas são as normativas gerais. E aí depois você vai passar isso para as instituições estaduais, municipais, e aí vai chegar nas escolas. E aí você tem o PPP nas escolas, é o planejamento político-pedagógico, você tem depois o planejamento de aula que você vai montar dentro da sua disciplina, planejamento de projetos e por aí vai. Deu para entender essa escala todinha, esse movimento aí? Sim, professor. Deu sim, professor. Então, vamos lá. Me façam alguma pergunta, algum comentário, Fiquem à vontade aí. Só lembrando que já tem a primeira atividade, hein? Primeira atividade que eu quero de vocês para a aula de hoje, depois que vocês me entreguem, é
resumo aí do que seria o PPP, né? Trazer aquela ideia lá, qual a importância do PPP numa escola. Entregar terça, né? Terça-feira. Isso, na terça-feira. Aí, gente, vai ter um momento em que eu quero pedir para vocês também planejamento de aula. Tá? Então, a gente tá andando, a gente foi desde a educação mais geral, a gente agora deu uma paradinha, a gente não falou muito da história da educação brasileira, a gente pode ter uma aula só sobre isso, a outra para a segunda. Acho que é da outra disciplina, ela tá falando. Tá. A outra é para segunda, exato, a outra disciplina. Mas essa aqui é só na terça. É terça-feira. Terça-feira. Tá bom? Professor, o plano de aula que o professor elabora também tem que seguir esse projeto político-pedagógico, né? Deixa eu te falar, assim, é mais ou menos assim. O projeto político-pedagógico, ele vai ser importante. O novo ensino médio vai gerar um impacto grande no PPP. Já vou te responder, Romo. Por exemplo, o projeto político-pedagógico, ele é como se fosse uma conversação entre todo mundo que faz parte da escola sobre o que é a escola, qual é a realidade da escola e quais as metas para mudar isso aí. Considerando as realidades do bairro, dos arredores que está ali, tem muita criminalidade, como é que vai mudar a realidade dali? A partir de uma visão correta da escola, qual é o objetivo dela, qual é a realidade e qual é a meta. O professor, quando ele for desenvolver o planejamento dele, ele já faz parte daquela instituição. Então, por ele ter feito parte do projeto político-pedagógico, ele tem uma noção da realidade escolar. Se tem muito reprovado, por exemplo, ele tem essa noção, porque ele participou do projeto político-pedagógico. Ele tem uma noção da quantidade de alunos que mais ou menos, que saem da escola, a evasão escolar. Ele tem uma noção, então ele vai adaptar o planejamento dele, de aula dele, adaptar o planejamento de projetos, ou seja, as relações da disciplina dele com outras disciplinas, ele vai adaptar de forma a tentar se aproximar ao máximo dessa meta que a escola tem. Lembra de uma coisa, mais ou menos assim. Deixa eu tentar usar uma analogia aqui. Ele vai ter que criar, tipo, um cronograma, professor, tipo, para poder atender aquela demanda dele. Tipo, no ano passado eu tive evasão de tantos alunos. Aí, já agora, esse ano, tipo, ano de 2021, eu vou ter que criar o meu plano político para tentar atender esse público, Não, nesse sentido? No caso, vocês, professores, não precisam montar isso. Isso é uma coisa que, em conjunto, todo mundo na escola, antes do ano começar, vão estar discutindo. É vocês todos que vão fazer isso. Mas, como vocês estão fazendo isso, vocês têm noção agora da realidade da escola, porque saiu lá do secretário da escola, como juntou todo mundo, então o secretário da escola trouxe lá a relação dos reprovados do ano passado. O secretário também trouxe a relação da quantidade de alunos que saíram no meio do ano. O coordenador trouxe lá a normativa que a instituição, por exemplo, a SEDUC mandou. Cada um vai trazer aquela realidade, olha, a gente está aqui. Aí vão avaliar, por exemplo, vão trazer lá qual é o rendimento da escola nessa prova aqui nacional. Aí vocês, munidos dessa realidade, claro que é uma realidade que vocês não vão fazer do nada isso. A escola já tem o projeto dela. Vocês só vão comparar esse projeto que tem, do ano que passou, com os dados, os novos dados que surgiram, entendeu? Então, vocês têm o projeto político-pedagógico do ano passado, aí vocês vão pegar, já está tudo escrito lá, né? A quantidade de evasão, a quantidade disso, a quantidade de tal, e aí vocês vão pegar
O secretário vai trazer os novos dados desse ano que passou, e aí vocês vão comparar agora. Olha, a gente melhorou na evasão escolar, vamos continuar assim. Olha, a nossa nota ainda não está boa nessa avaliação aqui nacional, aqui, que eles vão medir como é que está a educação básica. A gente precisa melhorar nisso. Entendeu, Caio? Então, não é vocês, professores, que vão fazer isso. Só que, é claro, se você já teve a discussão nas reuniões de projeto político-pedagógico que os alunos estão saindo demais no meio do ano, isso naturalmente vai mudar a tua estratégia de ensino. Porque tu não vai fazer uma aula... tu vai fazer uma aula pensando em cativar esse aluno. Tu vai fazer o que for necessário para contribuir para aquele projeto da escola, que é impedir com que os alunos continuem saindo. Então, digamos que já é professor há 10 anos e o pessoal está saindo. Tem que mudar o teu ensino. Tem que mudar a tua forma de ensinar e tem que conversar com os outros professores para mudar, para vocês conseguirem a meta de diminuir essa quantidade de alunos que se vai, entendeu? Então, é para vocês perceberem como a aula que vocês deram ano passado não necessariamente precisa ser a aula do ano que vem. A partir dessa nova realidade, vocês vão elaborar, por exemplo, vocês perceberam que o bairro está com um problema. Aí vocês definem nesse novo projeto político-pedagógico ali que vocês vão trabalhar determinadas temáticas ali. Aí tu vai pensar dentro da tua disciplina como é que no decorrer do ano tu pode planejar algum mini curso ou alguma aula que se contextualize com aquela realidade que foi estabelecida pela escola como prioritária, entendeu? E escolas ou muda caso a caso. Cada escola tem o seu, Luan. Tá? Cada escola tem o seu. Você não vai chegar lá e não vai ter nada, vai ter. E no ano que vier, vocês vão discutir os novos dados que vocês têm em relação aos dados que já estão lá escritos, entendeu? Então, não precisa se preocupar em formar do nada, do zero, PPP. Já existe, provavelmente, na escola que vocês vão atuar. Mas é importante vocês terem isso em mente para que vocês se tornem protagonistas no momento que vocês estiverem planejando. A gente é professor de física, mas é interessante que a gente consiga ter uma visão geral para que no momento de uma reunião numa escola, a gente consiga contribuir, a gente consiga trazer um olhar dentro de como a nossa área de conhecimento pode contribuir para uma determinada finalidade da escola, né? O aluno é incluso com o restante para opinar no PPP da escola? Exato, também. O aluno é incluso. Família, pai de aluno também. Toda escola, a princípio, tem uma comunidade. Não é comitê que a gente chama, né? Eu me esqueci o nome. Tem um grupo representante de cada setor que vai marcar as reuniões principais, vai definir as diretrizes e tudo mais. Então, não é Grêmio, Luan, é um outro nome. Eu não estou lembrado agora, infelizmente, mas... É tipo uma comissãozinha, professor? Tipo uma comissão. Porque, se eu não me engano, eu lembro que eu acho que no ano passado, ano retrasado, estava fazendo um curso, eu cheguei a participar, entendeu? Só que lá era o PPC, no caso. Uhum. Aí, realmente, tipo, eles chamam os alunos, os representantes de turma e tal. Aí, tipo, tem grupo separado para ler o documento e decidir. Antes disso, na verdade, já haviam deixado o documento na turma para fazer uma votação e tal, isso, aquilo, outro. Se eu não me engano, é comissão mesmo o nome. Você tem se eu não me engano, eu não estou... Mas tem uma... Mas eu acredito que seja sim, professor, comissão. Que eles... E aí a gente tem um representante dos pais do aluno, tem um representante dos professores, o diretor é obrigado a fazer parte. Então, tem um representante de cada setor para que tudo aquilo que for... É como se fosse para representar a comunidade escolar, entendeu?
para que todas as decisões possam passar por todos os âmbitos da escola. Então, tem o representante dos pais, o representante dos alunos e por aí vai. Na escola que eu trabalhava, tinha 2 alunos que faziam parte, tinha uma mãe, e aí queria marcar uma reunião com a comunidade escolar. Antes, o grupo se reunia, definia o que ia ser discutido, marcava a data e pronto. Aí toda a comunidade escolar do bairro se reunia. É esse grupo que vai ser responsável também pela parte contábil, e é aí que caem muitos problemas, porque às vezes esse grupo esquece de entregar uma nota, né, fiscal, e aí fica desregularizado lá diante da Receita Federal, né? E aí, como não declarou os impostos, não declarou o que sai, o que entra da escola, tudo, gente, comprou um cafezinho na escola, tem que colocar lá. E aí, quando você não faz isso, a escola fica desregularizada. E todo o dinheiro que vem, porque vem dinheiro do Estado ou dinheiro do governo federal, não pode ser usado. Então, por exemplo, eu fazia parte de uma escola de integral, e aí, como o integral estava começando, então recebeu muito dinheiro, porque era uma escola piloto para o integral. Então, como a escola estava desregularizada, a gente não pôde usar o valor. Eu conheço um diretor também que aconteceu isso, professor. Ele estava tendo, como é que se diz? Dificuldade, entendeu? Quando ele recebia esse valor, porque a gestão anterior da escola deixou um monte de conta para, né? Sim. Mais ou menos isso. Aí ele Isso. não conseguia fazer quase nada justamente por isso. E toda vez que eu comentava, ele se estressava, porque ele falava, era muita conta para pagar. Era Sim. mais de... E aí, como é que tem que fazer? Tem que chamar a galera da comissão anterior para ir lá. Ele até comentou mesmo que ele tava. O estresse dele era justamente por isso. Porque ele tinha que entrar em contato com os antigos, entendeu? Gestores daquela área para tentar resolver o problema. Isso. Então, para vocês verem como a realidade ela é complexa. Mas agora, só para a gente focando na nossa parte como professores de física, hoje a tendência, né, é a gente trabalhar uma física não tão física assim, mas uma física que se relacione com química e biologia. Ou seja, a gente já não tratar mais a física de maneira disciplinar isolada, mas de maneira intercalada com química e biologia. É como se fosse uma área só. Então, vocês vão perceber, até agora ainda não é assim, mas a tendência, a gente está caminhando para isso. Então, a tendência é, por exemplo, como é que vai ser reconhecido? Como é no Enem, por exemplo, né? Tem a área de ciências da natureza. Então, vocês vão ser professores de física, mas a área de conhecimento de vocês é ciências da natureza, ou seja, quando vocês pensarem em projetos, quando vocês pensarem até mesmo a disciplina, vocês sempre têm que pensar em conexões e links, em como se fosse um Legos, né? Deixar um buraquinho para que a disciplina de química possa trabalhar, a disciplina de biologia possa trabalhar, para que o estudante ele consiga enxergar a ciência da natureza como um tipo de conhecimento, uma área de conhecimento como a ciência, no caso a nossa ciência, a ciência da natureza né? Investigativa, uma ciência que trabalha com paradigmas que podem mudar. Então, você tem hoje grupos que vão falar que o café não presta, e daqui a 10 anos pode ser que dizem que o café é maravilhoso, por causa de pesquisas científicas, ou seja, o conhecimento científico ele é provisório, ele não é permanente.
Então, até um tempo atrás, você tinha o modelo geocêntrico como padrão, depois modelo heliocêntrico. Até então, você acreditava que a gravidade do Newton era tudo, mas aí depois você tem a gravidade descrita por Einstein. Até então, você achava que uma lei da física ela precisava responder e descrever tudo, mas aí você tem a mecânica quântica, que tem o princípio da incerteza, que você não consegue descrever elementos de realidade física ao mesmo tempo. Então, aí você tem sempre novos paradigmas científicos surgindo. Então, são essas coisas que a gente tem que deixar claro para o nosso estudante. E dentro da nossa disciplina, a gente tem que sempre contribuir para essa visão mais ampla da ciência, entendeu? É claro, a biologia ela vai cuidar da vida. A química vai cuidar das relações químicas, das composições químicas entre os elementos. E a física das leis e dos fundamentos que envolvem todas essas coisas. A gente sabe a diferença, mas a gente tem que propor uma visão um pouco mais ampla, que fuja apenas da nossa disciplina, né? Então, eu me lembro que tinha momentos, por exemplo, que eu ia trabalhar projetos com professores e a gente entrava junto na sala de aula. Professor de química, professor de biologia e eu, professor de física. A gente discutia junto ali, debatia junto, olha, a gente vai trabalhar esse projeto, olha, a gente vai trabalhar isso aqui, olha, o meu conteúdo de física nesse tema aqui é interessante. O que tu tem de química aí para contribuir para esse tema aí? A gente pegava um tema e discutia o tema e eu trabalhava a física daquele tema, professor de química, química, professor de biologia, biologia. Então, a gente trabalhava em conjunto. A gente tem que aprender a tentar, né, trabalhar para além dessa maneira isolada, como a gente está acostumado. E aí os nossos planejamentos de projeto, por exemplo, vai incluir outras disciplinas. Você pode trabalhar um projeto em que pode precisar de um professor de filosofia lá. Aí chama lá a professora de filosofia, olha, professora, a gente está com um projeto aqui, a área de ciência da natureza, pode contribuir e falar disso aqui, ó. Aí a professora vai contribuir lá. Entendeu? Então, é uma tendência aí que a gente está vivenciando. Vocês, na realidade, vocês estão no princípio, né, dessa mudança. Então, vocês têm uma possibilidade de uma grande caminhada aí de desvendar esse mundo aí novo que está sendo proposto aí. Que a gente começou com essa proposta da BNCC, que tem essa ideia de trabalhar de forma mais interdisciplinar, mais transdisciplinar, mais com várias vertentes, tendências, né? Diferentes que a gente não está acostumado a trabalhar. E, ao mesmo tempo, teve esse novo normal aí, a pandemia, né? Que obrigou a gente a tentar pensar outras perspectivas. Então, provavelmente, a educação nos próximos anos vai mudar completamente. E a gente precisa de pessoas para pensar a respeito dela, para, quem sabe, serem os novos comênios, né? Os novos pensadores, mas agora pensadores da nossa época aí. Sobre como a gente pode ensinar essa garotada aí. Alguma dúvida, comentário para a gente caminhar para o fim? Acho que não, professor. Tudo de boa. Professor. Tudo certo, né? Então, fica essa primeira atividade. Eu quero que vocês tragam uma visão geral do que é o PPP, tá? E aí, eu já vou dar um spoiler, né? Na próxima aula eu já vou pedir para a gente começar a trabalhar com a ideia de planejamento de aula. Então, qual é a ideia aqui, pessoal? Quando vocês me trouxerem o material de vocês, eu não quero pegar o material e... Eu quero discutir esse material com vocês. Poxa, se vocês fizeram um planejamento de aula, eu quero mostrar para vocês, olha, esse planejamento de aula, ele tá bacana aqui, mas tem esse ponto que ele pode ser melhorado, ou então tem um negócio aqui, entendeu?
Então, é a gente discutir junto a respeito daquilo, da nossa prática. Que às vezes pode ser que eu esteja fazendo uma coisa e não enxergue, talvez o José, o Luan, ou a Raquel enxergue uma coisa diferente que pode acrescentar. É como se fosse o nosso comitê aqui, né? A nossa Royal Society, né, da educação aqui. Então, um vai ajudando o outro, e aí quando a gente chegar e estiver sozinho lá fora, a gente já sabe como fazer, porque a gente aprendeu uns com os outros, tá? Deixa eu só mostrar para vocês aqui, só pra, antes de a gente finalizar, um videozinho bem curto, só para inspirar vocês aqui. Eu gosto muito desse vídeo do Rubem Alves, tá? Eu estou pensando há muito tempo em propor um novo tipo de professor. É um professor que não ensina nada. Ele não é professor de matemática, de história, de geografia. É um professor de espantos. O objetivo da educação não é ensinar coisas, que as coisas já estão na internet, estão por todos os lugares, estão nos livros. É ensinar a pensar, criar na criança essa curiosidade, que e para mim, esse é o objetivo da educação, criar a alegria de pensar. Eu já tive uma experiência muito interessante com uma menininha de 7 anos. Eu estava com a cabeça quente e eu resolvi, então, para descansar a cabeça, fazer uma prateleira. Peguei minha serra circular, minha chave de fenda, as ferramentas. Levei ele para cima e comecei a me preparar. Nessa hora chegou a minha empregada com a filha dela. Sua empregada disse bom dia, eu cumprimentei e foi ela parada lá. Ela estava intrigada com os objetos que estavam lá. Ela queria saber o que era aquilo. O que esse homem vai fazer com isso? Ficou parada lá. Aí eu peguei a trena, abri a trena. Ela disse, que é isso? Isso é uma trena. Para que serve a trena? Serve para medir. Como é que a trena mede? Vem cá que eu te mostro. Eu mostrei a trena, os centímetros. Eu disse para ela, presta atenção que de 10 em 10 risquinhos tem um risquinho vermelho. Você veja o que eu fiz? Eu ensinei o sistema decimal para ela. Ela percebeu que as coisas iam em pacotinhos de 10. Essa é a situação certa para o ensino. Quando o que o professor fala provoca a curiosidade da criança e a criança interage, a criança pergunta. Como é que incentiva a leitura? Não é mandando ninguém ler, porque a relação com a leitura é uma relação amorosa. Eu vou lá não é porque o professor mandou. Quando o professor manda, já estragou. Então você tem de criar o gosto pela leitura. E você cria o gosto pela leitura, não mandando ler, mas lendo. Uma hora muito boa para a leitura é quando as crianças e os adolescentes vão para a cama. Então a mãe se assenta ao lado e vai ler um livro. A missão do professor não é dar respostas prontas, as respostas estão nos livros, estão na internet. A missão do professor é provocar a inteligência, é provocar o espanto, provocar a curiosidade. Então, só para um videozinho para a gente, só para deixar provocado aí, né, para a gente ir pensando nessas perspectivas aí de educação que a gente tem trabalhado, né. Tem até uma coisa interessante que esse professor Rubem Alves, ele fala, né, em relação ele conta eu peguei um vídeo menor, né, mas tem nesse mesmo vídeo, só que um pouquinho maior, ele conta uma experiência interessante, parece que ele escrevia vários livros de educação. E tinha uma pessoa, parece que era de Portugal, não me lembro qual era o país, e o diretor dessa escola, né, convidou ele para visitar a escola. Quando ele chegou lá, o dono da escola chegou lá, olha, se apresentou, né, e falou,
olha, a menina que vai te apresentar. E era uma criança que ia apresentar a escola para ele. Então, a primeira coisa que ele falou que ele já achou estranho, né? Como é que, se fosse, ele falando, né, que se fosse no Brasil, o próprio diretor ia mostrar toda a escola ali. E ele falou que foi curioso porque foi uma criança que foi mostrar tudo a respeito da escola, da metodologia, como é que eles faziam, e começou a explicar como é que funcionavam as coisas lá. Então é para a gente tentar pensar novas perspectivas aí. E não apenas estudar a história da educação, o que aconteceu, quem contribuiu para mudar isso, quem contribuiu para mudar aquilo, mas quem sabe também não mudar, né? Também mudar a partir da nossa própria prática atual. É por isso que a gente estuda a história da educação, é por isso que a gente estuda a história um pouco de como foi desenvolvendo, né, essas ideias, esses marcos educacionais no Brasil, para que a gente tenha uma base e possa pensar a educação hoje. Então, a gente se encontra aí na próxima aula. Queria agradecer a presença de todos. Só fazer gravar a tela aqui com vocês, para que eu possa ter 4, 8, 10. Quero ter a tela com todos vocês aqui, para que eu possa... depois vocês... depois alguém pode me mandar, hein, Luan? Tu manda para mim, né? Sim, sim, professor. Beleza, então. Então é isso, pessoal. A gente Um fica por print, aqui. né, professor? Oi? Um print de quem participou da aula, é isso? Isso. Luan vai fazer um print aí. E aí é isso, pessoal. Então, na próxima aula, eu quero que vocês, se possível, né, me tragam esse PPP. A gente já discute um pouco sobre outras coisas ainda da história da educação. E aí eu já dou um spoiler aí. Na próxima aula, eu já vou pedir para vocês um planejamento de aula, para que depois a gente possa discutir esse planejamento e tentar fazer da melhor forma possível, ter logo essa habilidade. Então, vocês não vão precisar se formar para poder fazer um bom planejamento. Vocês já vão tentar ser bom nisso desde já, tá bom? E é isso. Então, a gente se encontra na próxima aula aí. Falou, Isso professor. aí, Valeu. professor. Bacana a aula. Até Valeu. mais. Grande abraço. Boa noite, professor. Até a próxima Buenas aula. noites, Ananda. Obrigado, viu? Boa noite, Raquel. Até mais. Boa noite, professor.
O que os mais importantes não. Gravação.